Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez aqui com você. Você está no canal PR João Wagner Oficial. Olha a pergunta. Pastor, o que Jesus quis dizer quando ele disse que o Pai estava em busca de adoradores que o adorassem em espírito e em verdade? O que significa adorar em espírito e em verdade? Bem, vamos tomar como base para o nosso devocional de hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, lá no capítulo 4 e no versículo 23. São palavras do próprio Jesus. Olha bem o que ele disse. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você já pensou nesta palavra? Você entende essa palavra? O que significa adorar em espírito e em verdade? Meu querido, Jesus explica aqui nesse versículo várias partes importantes. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: em espírito indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Nós devemos compreender, ou melhor, nós devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade de coração e no espírito, ou mesmo numa disposição de ânimo, dirigido pela vida e pela atividade do Espírito Santo de Deus. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é adorar em verdade. Nós precisamos entender que a verdade é uma característica de Deus, do próprio Deus. E o salmista, ele diz lá no Salmo 31, versículo 5, ele diz o seguinte: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Meu querido, se há aqueles que adoram o Senhor na verdade, então existem aqueles que adoram o Senhor na mentira ou de forma errada? Claro que existe. Agora ouça o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha bem, então a verdade é a característica de Deus. A verdade é a característica de Deus. Por isso a adoração ela deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela no Filho e se recebe mediante ao Espírito Santo de Deus. Olha bem, aqueles que se propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e a doutrina da palavra de Deus, essas pessoas desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração, que é a verdade. Porque Cristo é a verdade. E presta atenção nas palavras de João, lá em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu querido, João ele diz aqui no final desse versículo, cheio de graça e de verdade. Nós vivemos em união com Cristo. Isso requer a verdade. Porque ele, Cristo, ele é a verdade. Alegar ter comunhão com Cristo e ter a salvação eterna, sem porém viver e sem falar de acordo com a verdade, é estar enganado ou estar no engano. E João, lá na sua primeira carta, ele diz, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 6, João diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, meu querido, quem não tem a verdade, ele revela a real condição do seu coração. Coração mentiroso, coração negro. E a esse respeito, o próprio Jesus ele também diz uma palavra bastante dura, lá em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha bem, meu querido, as pessoas que não possuem a verdade, que não falam a verdade, que se opõem ao próprio Deus e permanecem fora do reino dos céus, essas pessoas estão na mentira, estão na podridão. Agora ouça outra palavra dura com respeito à verdade, ou com respeito à mentira, ou aos mentirosos, como você queira entender. Está lá em Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Palavra dura, não é? Palavra pesada, mas foi Jesus que disse isso. Você crê nessa palavra? E outra coisa que eu preciso ficar bastante, que eu quero ser bastante claro, é o seguinte: os mentirosos, eles pertencem à sinagoga de Satanás. Quem disse também essas palavras foi Jesus. Apocalipse 3:9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Portanto, meu querido, se você tem por hábito falar aquelas mentirinhas do gasto, né? Como se diz por aí, eu te aconselho, se arrependa disso. Pare com a mentira. Receba a verdade em sua vida. Bom, o conselho está dado. Você escolhe. Fala a verdade ou fala mentira? Bom, nós paramos por aqui. Eu peço que ajude o canal a crescer. Não se esqueça do like. Se inscreva no canal e compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe você e sua família no nome de Jesus.